Nesta aula, vamos falar sobre algumas substâncias heterocíclicas aromáticas, vamos ver algumas das consequências químicas da aromaticidade e entender um pouco sobre a antiaromaticidade. Bom, para começar falando de substâncias heterocíclicas aromáticas, vamos relembrar que para ser aromática, uma substância deve atender a dois critérios. O primeiro deles é que a molécula deve ter uma nuvem cíclica e ininterrupta de elétrons π acima e abaixo do plano da molécula. Como podemos ver aqui, uma nuvem, aqui são os orbitais p, e aqui a interação desses elétrons nos orbitais formando uma nuvem acima e abaixo do plano da molécula, aqui representado em preto. E o segundo critério é que ela deve ter um número ímpar de pares de elétrons, ou seja, atender à regra de Huckel, que diz que o número de elétrons π da substância aromática deve ser 4n mais 2, sendo n um número inteiro qualquer. E heterocíclicas são substâncias em que seus átomos formam um ciclo ou um anel e que possuem pelo menos um heteroátomo, ou seja, um átomo diferente dos demais daquela cadeia. E dessas substâncias podemos citar como exemplos a piridina e o pirrol, onde o heteroátomo é o nitrogênio, o átomo diferente da cadeia carbônica, o furano, que o heteroátomo é o oxigênio, e o tiofeno, em que o heteroátomo é o enxofre. E esses quatro exemplos, além de heterocíclicas, são aromáticas também. Então, vamos olhar com calma para cada uma delas para entender como que elas se adequam a esses critérios. Começando com a piridina, sabemos que ela é uma molécula planar e, como vimos, ela é heterocíclica, onde o seu heteroátomo é o nitrogênio. Ela tem os 6 átomos do anel hibridizados em sp2 e 3 pares de elétrons π. Analisando com mais detalhes, aqui estão representados os orbitais p dos 5 carbonos e do nitrogênio. Então, cada orbital p terá um elétron. E aqui, em laranja, está representado o orbital híbrido sp2 do nitrogênio. E nele tem 2 elétrons. Esses 2 elétrons são esses aqui representados na fórmula estrutural. Esse elétron do orbital p do nitrogênio, ele vai ser responsável pela ligação π que existe entre esse átomo e o átomo de carbono, e esses elétrons vão participar aqui do sistema de ressonância. Já esse par de elétrons presente no orbital híbrido sp2 do nitrogênio, ele não é compartilhado, então ele não faz parte do sistema aromático da piridina. Então, quando nós olhamos para a fórmula estrutural da piridina e vemos esse par de elétrons aqui, nós vamos saber que ele não é compartilhado na ressonância. E aqui nós temos o pirrol. Como vimos também, é uma molécula heterocíclica e planar, tendo 5 átomos no anel, que tem hibridização sp2, e possui 3 pares de elétrons π. E aqui nós temos os orbitais representados. E cada átomo no seu orbital p puro. Já no nitrogênio, ele tem 2 elétrons nesse orbital p puro. E já no seu orbital híbrido sp2, ele forma uma ligação sigma com o hidrogênio. E assim, nós vemos que esse par de elétrons do nitrogênio representado na fórmula estrutural é o par de elétrons que está em seu orbital p. Então, assim, nós vamos acompanhar agora os contribuintes de ressonância do pirrol, entendendo um pouco desse fluxo de elétrons na ressonância desse híbrido. O par de elétrons, ele vai se mover no sentido anti-horário. Então, quando esse par de elétrons se desloca para a direita, acaba transferindo-se para o orbital p, transferindo-se do orbital p do nitrogênio para o orbital p do carbono 3.
E dando continuidade ao seu deslocamento, esse par de elétrons, ao sair do carbono 3 para a direita, ele chega ao orbital P do carbono 5. Novamente, dando continuidade ao deslocamento, os elétrons vão sair do orbital P do carbono 5 e chegar no orbital P do carbono 2. E é um deslocamento constante. Então, novamente, ele vai se mover do orbital P do carbono 2, chegando no carbono 4. E toda essa movimentação vai dar origem a esse híbrido de ressonância, onde nós temos os carbonos com carga parcial negativa e o nitrogênio com carga parcial positiva. E assim, nós podemos ver que no pirrol, o par de elétrons do nitrogênio faz parte do sistema aromático. E nessa molécula não vão existir pares de elétrons não compartilhados. Na molécula do furano, o heteroátomo é o oxigênio. E podemos ver que ele tem aqui representado na sua fórmula estrutural 2 pares de elétrons. Esse composto ele tem 5 átomos do anel hibridizados em sp2 e 3 pares de elétrons π. Aqui temos a estrutura de orbitais do furano, onde assim como no nitrogênio lá do pirrol, o oxigênio possui 2 elétrons no seu orbital P, que faz parte do sistema aromático. Mas diferente do nitrogênio lá no pirrol, o oxigênio aqui no furano possui 2 elétrons no seu orbital híbrido sp2. E esse par de elétrons ele não vai ser compartilhado no sistema de aromaticidade. E temos aqui os contribuintes de ressonância do furano. E podemos então observar que um dos pares de elétrons irá, de certa forma, migrar, irá se deslocar pelos orbitais da molécula, enquanto que o outro vai permanecer onde estava. E assim nós podemos dizer que o oxigênio do furano fornece um par de elétrons para o sistema aromático dos orbitais P e possui um outro par de elétrons não compartilhados, no orbital sp2 ortogonal ao sistema π. Então, quando olhamos para a representação estrutural do furano e vemos esses 2 pares de elétrons acompanhando o oxigênio, sabemos que um deles é compartilhado e vai contribuir para o processo de ressonância, enquanto que o outro não é compartilhado. E temos também o tiofeno, que segue as mesmas características do furano, sendo a sua única diferença que o heteroátomo será o enxofre no lugar do oxigênio. E assim nós temos que no tiofeno, o enxofre fornece um par de elétrons para o sistema aromático de orbitais P e também possui um par de elétrons não compartilhado em um orbital híbrido sp2, que não vai fazer parte do sistema aromático. Então, reforçando, quando nós olhamos para as estruturas do furano e do tiofeno, que são bastante semelhantes, nós entendemos que esse heteroátomo fornece um par de elétrons para o sistema aromático e também possui um par de elétrons não compartilhado. Na segunda parte dessa aula, no segundo tópico que veremos, temos algumas consequências químicas da aromaticidade. E vamos começar falando do pKa. O pKa de um ácido ele é o logaritmo negativo da constante de dissociação desse ácido. E o pKa junto com o pH e o Ka, que é a constante de dissociação, vão indicar a força de um ácido em uma solução aquosa. Assim, quanto maior é a constante de dissociação ácida, menor é o pKa. Então, mais íons hidrogênios vão estar em solução. E assim, mais forte será o ácido, consequentemente, menor é o pH da solução aquosa. E aqui nós temos o pKa do ciclopentadieno, que é 15, e o pKa do etano, que é 50. E na análise dessas informações que nos foram dadas, podemos nos perguntar logo por que
que o pKa do ciclopentadieno é tão mais baixo ou tão menor que o do etano. Bom, para entender isso, nós precisamos analisar a base conjugada que foi gerada depois que a molécula perdeu o hidrogênio. Nesse caso, as bases são o ânion ciclopentadienila e o ânion etila. E sabemos que a força de um ácido ela é determinada pela estabilidade da sua base conjugada. Então, quanto mais estável é a base conjugada, mais forte é o ácido. Ou seja, quanto mais estável, menor é o pKa. O ânion de etila ele tem elétrons localizados, enquanto que o ânion ciclopentadienila tem elétrons deslocalizados, sendo então uma molécula aromática. E nós vamos entender no que isso influencia no seu pKa. Nós temos a estrutura dos orbitais do ciclopentadieno e o seu ânion ciclopentadienila. Observamos então que no ciclopentadieno há um carbono de hibridização sp3, que vai impedir a deslocalização dos elétrons, vai impedir a formação da nuvem eletrônica π, porque aqui não vai ter um orbital p puro para que esses elétrons continuem se deslocando. E depois que o ciclopentadieno sofre a perda de um hidrogênio, temos a formação do ânion ciclopentadienila, onde esse carbono, que era sp3, vai passar a ser sp2. Então, essa característica vai explicar a não aromaticidade do ciclopentadieno, pois ele possui 4 elétrons π e o carbono com hibridização sp3. E explica também a aromaticidade do ânion ciclopentadienila. Ele agora possui um número ímpar de pares de elétrons e todos os seus átomos têm um orbital p. E assim nós percebemos que esse ânion ele é uma molécula bastante estável, certo? Isso vai explicar por que o seu pKa é muito menor do que o do etano. O etano vai formar o ânion de etila, que tem elétrons localizados. Então, em síntese, nós temos que a remoção de um próton do ciclopentadieno produz o ânion ciclopentadienila, que vai tornar aromático, porque ele tem 6 elétrons π e todos os seus átomos de carbono vão ter um orbital p. E nós podemos aplicar essa regra, essa observação, para outras moléculas nessa mesma situação. Uma segunda consequência química da aromaticidade que nós podemos observar é o comportamento do brometo de cicloheptatrienila, ou brometo de tropílio. Ele é um composto sintético, e ele foi feito esperando-se que ele tivesse um outro comportamento. Por ser um haleto de alquila, esperava-se que ele fosse covalente apolar, ou seja, solúvel em solventes apolares e insolúvel em água. Mas esse brometo de cicloheptatrienila, ou brometo de tropílio, na sua forma ionizada, fica solúvel em água. E como é que isso acontece? Bom, na forma ionizada, o cátion que é formado, o cátion cicloheptatrienila, passa a ser aromático, pois é cíclico, planar, e todos os átomos do anel são hibridizados sp2. E também ele tem 3 pares de elétrons π. E sabendo que a aromaticidade torna o composto estável, isso vai permitir que esse haleto de alquila
exista na forma iônica. Então, nós podemos ver aqui os contribuintes de ressonância desse cátion e, consequentemente, o seu híbrido de ressonância, atestando, essa aromaticidade desse composto. E, chegando ao último tópico da aula, vamos falar sobre a antiaromaticidade. Uma substância ela vai ser classificada como antiaromática se ela atender à primeira regra da aromaticidade e não atender à segunda regra. Ou seja, ela deverá ter uma nuvem cíclica de elétrons π, mas não deverá ter um número ímpar de pares de elétrons. Temos aqui alguns exemplos de moléculas antiaromáticas: o ciclobutadieno, o cátion ciclopentadienila e o ânion ciclopropenila. E nesses exemplos, nós observamos que todos eles têm um número par de pares de elétrons, certo? Pares de elétrons π, nesse caso. E já que as substâncias aromáticas são bem estáveis, uma das principais características dessas substâncias antiaromáticas é que elas são altamente instáveis, certo? Então, recapitulando, nós temos que cada uma dessas moléculas e algumas outras antiaromáticas possui uma nuvem cíclica ininterrupta de elétrons π acima e abaixo do plano da molécula. São moléculas cíclicas e planas, como a gente pode observar. Porém, quando nós vamos analisar o número de pares de elétrons, são números π. Então, elas não atendem à regra de Hooker ou à regra 4n+2. O que as torna não substâncias não aromáticas, porque as não aromáticas não atendem a nenhuma das duas regras, mas as antiaromáticas atendem apenas à primeira, o que vai tornar elas substâncias altamente instáveis. Então, em síntese, nas estabilidades relativas, nós temos que as substâncias aromáticas, como o benzeno, são mais estáveis que as substâncias cíclicas com elétrons localizados ou ainda as substâncias não aromáticas, como o ciclopentadieno, por exemplo. E que, mesmo assim, essas vão ser mais estáveis que as antiaromáticas, como o ânion ciclopropenila. E a nossa aula se encerra por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima.